Você talvez veio em busca de algum tipo de resposta para estas perguntas. E aí o que você vai descobrir hoje aqui? Que muitas vezes você vai voltar para sua casa, sair por aquelas portas sem uma resposta para a pergunta que você veio, que você gostaria de ouvir. Mas você pode sair daqui com a resposta que pode transformar a sua vida. Você sabe por quê? Porque Jesus não te oferece uma resposta, Ele oferece a Ele mesmo. Ele se oferece para você. Queria convidar você para a leitura de um texto super conhecido da Bíblia, para que você possa descobrir que Jesus está se oferecendo para ser o seu descanso nesta manhã e para toda a sua vida. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Eu queria convidar você para ler esse texto comigo em voz alta. São só 3 versículos. Vamos ler juntos? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu queria contar um pouquinho desse contexto dessa passagem. O que tem antes dessa passagem? Eu vou resumir, evidentemente, não serei literal, mas o que está acontecendo aqui? Jesus está indignado com 3 cidades básicas. Não é? As cidades de Cafarnaum, Betsaida e Corazim. Porque essas cidades, elas presenciaram milagres. Cegos enxergando, paralíticos sendo curados, e ainda assim permaneceram com o coração endurecido. E Jesus então está indignado com essas cidades, e ele dirige uma palavra ao Pai. O texto é literal em dizer, ele levanta os olhos e diz: Pai, eu te dou graças porque o Senhor ocultou essas coisas aos sábios, aos entendidos, e as revelou aos pequeninos. E também a mim como seu filho. E eu posso revelar a outros, a quem eu quiser, de maneira soberana. Ele mostra indignação com as 3 cidades, levanta os olhos para o Pai, mas eu queria que você tentasse visualizar a cena seguinte, que é a cena desse texto. Como se Jesus estivesse agora tirando o olhar do alto, olhando para as pessoas que estavam ao seu redor, abrindo os seus braços e dizendo: venham a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos darei descanso. Que maravilha de discurso. Talvez para você pareça um discurso assim, a gente está tão familiarizado com o texto, mas para aquela época era revolucionário. Porque Jesus está falando para uma multidão de pessoas que estavam acostumadas a receber um peso enorme sobre os seus ombros. Peso esse provocado pelos escribas e fariseus daquela época. Gente cansada, gente esgotada, gente que já não conseguia mais andar sob as suas próprias pernas. Gente que estavam clamando por socorro. E aí Jesus tira os olhos dos céus, olha para a multidão, abre os braços e diz: venham a mim todos vocês que estão cansados. Que convite maravilhoso para fortalecer a nossa fé, esse evangelho nos traz. Venham a mim, aproximem-se de mim, perceba o quanto é importante ficar comigo. Jesus não está convidando as pessoas fortes, as pessoas poderosas, as pessoas bem resolvidas. Jesus não está convidando os autossuficientes, Ele está convidando os cansados e sobrecarregados. Aquelas pessoas exaustas, essas que estão sendo alvos deste convite de Jesus: venham a mim. Eu queria dizer para você que eu, olhando aqui como pregador, eu posso pressupor
eu posso até ter algumas ideias do que pode estar acontecendo na sua vida. Mas sabe aquele peso do seu coração, aquela angústia da sua alma, aquela tristeza que você está enfrentando? Nada disso eu conheço, mas tem alguém que conhece, esse alguém é Jesus. Talvez o seu companheiro de vida, a sua companheira de vida não saiba a profundidade de tudo isso, mas Jesus sabe. A pessoa com quem você divide a sua cama, o seu marido, a sua esposa, pode não entender e não compreender, mas Jesus entende, Jesus compreende. Por isso, desarme-se, deixe o Senhor fazer esse convite para você, porque Ele conhece o que você está precisando nesta manhã. E esse texto vai nos trazer algumas ideias que talvez você pense, não, esse texto eu já ouvi tantas pregações, eu já conheço esse texto, sei de cor. Não permita que o preconceito impeça você de receber algo de Deus nesta hora. Primeira verdade é, só Jesus conhece o peso que você carrega, e aí ele diz assim, venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu queria pensar nessas duas palavras, cansados e sobrecarregados. O que é cansado e o que é sobrecarregado? São sinônimos? Não. Os cansados se referem àqueles que já estão procurando força para dar o próximo passo. Cansados são aqueles que já não conseguem mais continuar na caminhada. Cansados são aqueles que estão tão exaustos, tão sem força, tão sem vigor, que não dá mais para continuar. Esses são os cansados. E os sobrecarregados é aqueles que têm um peso acima do normal sobre os ombros, uma sobrecarga. É exatamente para esse grupo que o Senhor está se oferecendo, dizendo, venham a mim. Os cansados que já não estão conseguindo dar um passo sequer. Venham a mim os sobrecarregados que estão levando um peso tão grande sobre os ombros, sobre as costas, que já não são capazes de suportar. É para vocês o convite. Venham a mim os cansados. Venham a mim os sobrecarregados. É interessante. Talvez você continue trabalhando, continue tentando cuidar da sua família, continue tentando os recursos para poder fazer as despesas da sua casa, continua servindo, mas você já está para dizer assim, não suporto mais, não dou conta mais. Palavra cansado. E o sobrecarregado? Olha, a vida já não é fácil, ainda vem mais um peso sobre os meus ombros. E era isso que os religiosos daquela época faziam, com inúmeras regras, inúmeras leis, inúmeras pressões sobre todas as pessoas. Religião naquela época trazia um peso enorme para o ombro de todas as pessoas que queriam ser fiéis ao Senhor. Eles ficavam inventando normas, inventando regras, trazendo uma sobrecarga sobre os fiéis. Vinde a mim. Sabe aquela situação que a gente fez lá no outro slide? Ansiedade, comparação, cobrança, expectativa, frustração, culpa, pecado. Tudo isso pode ser transportado para essa situação. Isso cansa, isso sobrecarrega, isso traz feridas que muitas vezes não cicatrizam. Isso traz dores que são difíceis de serem explicadas. E o mais triste de tudo é que na maioria das vezes, preste atenção nisso, na maioria das vezes você se culpa inclusive por ser fraco. Você se culpa por cansar. Você se culpa por causa da sobrecarga. Já viveu essa situação? Eu começo a me sentir o pior das criaturas porque não dei conta de cobrir todas as despesas da minha casa esse mês, não dei conta de ajudar meu filho numa necessidade, não dei conta de resolver o problema A, o problema B, não dei conta de bater minha meta, não dei conta de responder a expectativa do meu patrão. Você começa a se cobrar. Como eu disse, não precisa de ninguém de fora não, você mesmo começa a se cobrar. Você começa a fazer comparação, por que a empresa do fulano está dando certo e a minha não dá? Por que ele está ganhando muito e eu não estou?
Por que que o meu filho não passou no vestibular e o outro passou? Por que que o dinheiro do outro dá, ele trocou o carro e eu não troquei? Começa a fazer comparações. E começa a perceber que, de fato, o cansaço não é provocado somente fisicamente. Ele pode ser um cansaço emocional, um cansaço espiritual, um cansaço psicológico. Pessoas que estão vendo a vida ser totalmente desmoronada, carregando pesos que não dá conta de explicar, não dá conta de carregar, trazendo aí dores profundas na alma. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa para você nesse texto. Olha só o que Jesus está dizendo. Venham a mim todos os que estáis cansados. É interessante, venham a mim. Você sabe onde está a resposta para o seu cansaço? Está numa pessoa. Venham a mim. E eu quero passar para o próximo ponto. Olha lá, o verdadeiro descanso só encontra na pessoa de Jesus. Só Jesus. Por isso, ele não está dizendo assim, me segue que eu vou te dar 7 passos para você conseguir resolver seu problema. Me segue que eu vou te dar uma técnica para você aliviar sua carga. Me segue que eu vou te dar aqui algumas dicas para você poder superar aquilo que você está enfrentando. Meus irmãos, não é método, não é técnica, não é processo, não é curso, não é nada disso. O que Jesus está dizendo é o seguinte: você quer ver esse seu cansaço ser resolvido? Ele abre os braços e diz, vem a mim, vem a mim. A resposta para o seu cansaço está em mim. É numa pessoa. Por isso que se explica o quantas pessoas permanecem e continuam cansadas. Porque estão procurando do jeito errado, na fonte errada, de forma errada. Quer que eu diga para você? Tem gente que pensa assim, se eu tirar férias eu vou descansar. Ele vai, sai de férias e volta às vezes mais esgotado do que quando saiu. Tem gente que fala assim, eu vou pescar e volto resolvido. Ele vai pescar, mas lá na pescaria ele está pensando no boleto, está pensando no empregado que não cumpriu o propósito, está pensando na família que precisa dele, volta pior do que quando saiu. Qual que é a conclusão que a gente chega? É que às vezes a gente quer procurar descanso em distração, e a distração ela dura só um pequeno período de tempo. A pescaria vai durar uma semana, a viagem vai durar 10, 12, 15 dias, depois você vai voltar para a rotina. Então, distração não resolve. Quem resolve é uma pessoa, e somente uma, é a pessoa de Jesus. Por isso o convite é pessoal. Venham a mim. Venham a mim. Não procure outro lugar. Venha direto à fonte. Venha direto para mim. Eu vou administrar o seu estresse. Venham a mim que eu vou resolver o seu problema. Essa é a resposta do Evangelho. Você não encontra a solução em outro lugar, mas em mim você encontra. Estava vendo uma comparação da anestesia. A anestesia alivia a dor por algum momento, mas não cura. Não cura. O entretenimento resolve por algum momento, mas não resolve definitivamente, não restaura. Nenhuma dessas coisas são ruins. Às vezes você precisa da anestesia, você precisa do entretenimento, você precisa da viagem, você precisa do hobby, você precisa de tudo isso. Desde que tudo isso que você precisa não substitua o principal, que é o descanso que nós encontramos onde? Na pessoa de Jesus. Convite pessoal, venham a mim. Venham a mim. Jesus não tira de nós a responsabilidade quando a gente chega nele. Convida, vem a mim. Aí você vai até Jesus e diz assim, pronto, é só eu chegar aqui e está tudo resolvido. Eu posso agora cruzar os braços, não preciso tomar atitudes, não preciso ter responsabilidade. Nada disso. O que o texto diz assim, olha, Jesus não tira a responsabilidade, mas ele promete que ele vai caminhar junto com você. Você não vai mais ficar sozinho. Por isso ele diz assim, tomem o meu jugo sobre vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo.
Você fala assim, poxa vida, falou de gente cansada, de gente sobrecarregada, ainda está falando sobre jugo? Como é que funciona isso? Jugo é uma peça, uma ferramenta que era colocada, né, sobre animais no mundo da agricultura daquela época. Não tinha as máquinas, né, que nós temos nos dias de hoje. Então era feito de maneira muito artesanal e o jugo tinha essa finalidade. Aí já não é uma história bíblica, mas já é uma história do contexto da situação da época, que geralmente era colocado um boi mais jovem com um boi mais velho, e ele dividia ali o peso, porque o mais velho sabia o caminho e o boi mais novo estava ainda no processo de aprendizagem. Mas aí o peso era distribuído. Jesus puxa essa figura para esse texto para dizer o seguinte: eu não vou tirar de você a responsabilidade, mas eu quero que você pegue o meu jugo, porque nós vamos caminhar junto, e para onde eu for, eu vou te conduzir. Ele é como se fosse o experiente, nós os inexperientes e novos, mas aonde Jesus for, eu vou junto, e o jugo dele, ele passa para mim, e nós vamos caminhar com esse jugo na direção certa, tirando o proveito certo de toda a situação. Que coisa fantástica! Esse texto diz que nós não precisamos mais preocupar. Não é que eu vou cruzar os braços, deitar numa rede, igual está aqui na nossa bela arte desse mês, e simplesmente dormir o tempo todo. Apesar de que deitar numa rede e dormir para recuperar é fundamental também. Só que não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim: você vai continuar trabalhando, você vai continuar produzindo, mas eu vou estar com você, eu vou colocar meu jugo sobre você, eu vou caminhar com você lado a lado, e você vai perceber o quanto vai ser mais fácil a caminhada junto comigo. O quanto isso vai ser mais fácil. Eu não sei, baseado no que nós já falamos na introdução, você pode dizer assim: diante de tudo que eu já vivi e estou vivendo, eu não via mais nenhuma solução, e Jesus está dizendo assim: junte-se a mim, tome sobre vocês o meu jugo, e vocês vão perceber que ainda tem jeito. Nós estamos apenas começando o mês, esse é apenas o primeiro domingo, mas quem sabe Deus vai te ensinar um jeito diferente de viver, dependendo mais dele, descansando nos braços dele e compreendendo que toda ansiedade pode ser lançada sem medo aos pés de Jesus. Além disso, o texto vai dizer assim: descanso acontece quando aprendemos com Cristo que há uma nova maneira de viver. Olha lá: aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Eu gosto muito de, quando a gente pega um texto, a gente analisar detalhes do texto. Quando você pega o começo do texto, o verbo é vir, venham a mim, certo? Esse é a primeira parte do texto, é um convite com esse verbo, venham a mim. Agora nós chegamos no outro versículo que diz assim: aprendam de mim. O que é que nós descobrimos nisso aqui? Primeiro você vem a Jesus, evangelismo. Depois você aprende com Jesus, discipulado. Não é só vir e ficar parado, é vir e aprender. Vir e descobrir. Vir e entender que Jesus tem algo para te ensinar. E quando você vai aprender sobre o que Jesus tem para ensinar, aprendam de mim. Ele poderia dizer assim: aprenda de mim porque eu sou sábio. Eu sou o detentor de toda a sabedoria. Aprendam de mim porque eu sou forte. Eu sou poderoso. Aprendam de mim porque eu sou Deus. Mas não, ele diz: aprendam de mim porque eu sou manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. Humildade e mansidão não é demonstração de fraqueza, de covardia. Humildade e mansidão não é pensar menos de si mesmo. Tem gente que dá uma viradinha na cabeça assim e sou humilde, coitadinho de mim. Não tem nada de coitadinho de mim.
Aliás, a Bíblia diz que eu tenho que pensar acerca de mim mesmo, nem além e nem a quem. Eu tenho que me pensar acerca de mim mesmo na medida certa. Esse sentimento de menos-valia, eu não valho nada, eu não tenho valor nenhum, não é bíblico. Mas a arrogância também não é. Então, quando o texto de Jesus diz, venham a mim, é um convite. Agora aprendam comigo. Aprender o quê? A ser manso e humilde de coração. Ser humilde significa assim, eu não preciso provar o meu valor para ninguém. Eu não preciso provar o meu valor para ninguém, porque o mundo tenta fazer isso para você, né? Gente, eu vou contar uma coisa, eu não sou de ficar ouvindo coach, influencers, não. Mas tem certos discursos que já está tão batido. A gente escuta. Você é um fraco, você tem que ir lá, faz isso, faz aquilo, vai enfiando culpa. Alguns se destacam, alguns crescem, outros não dão conta de romper e começa a se cobrar, começa a ter depressão, começa a sofrer. E o pior é que quem está tentando te convencer está ganhando mais dinheiro ainda em cima de você, porque está aumentando o número de seguidores, está aumentando a sua influência e está ganhando dinheiro e você está aí entrando num buraco sem fim. E o pior de tudo é que isso migra para dentro das igrejas. Isso está migrando para dentro das igrejas. Já há muito tempo atrás, conversa de pastor, inevitavelmente tinha pergunta: quantos membros tem sua igreja? Pastor de igreja pequena é um derrotado. Às vezes a comunidade é linda. Uma comunidade de 50 pessoas, mas o pessoal se ama, tem bom testemunho, sabe? Faz um trabalho extraordinário. As famílias são todas bem assistidas. Mas o vencedor é aquele que pode falar assim, até mudando a entonação da voz, a nossa igreja tem tantos mil membros, tantos cultos, tantos isso, tantos aquilo. Eu já contei uma história que aconteceu dentro desse salão, quando aqui ainda não tinha nenhum tratamento, era uma quadra, e a gente emprestou para uma festa. E aí eu vim para a festa, eu fui convidado para a festa, e não era da nossa igreja. Tinha alguém da nossa igreja que estava intermediando. E eu sentei na mesa de uma pessoa que fazia tempo que eu não via, que era pastor, já é falecido. Aí a pessoa disse, lugar bonito, né, pastor? Estava feio, porque não tinha nada, só estava as paredes, né? Mas ele elogiou o lugar. Grande, cabe quantas pessoas aqui? Aí eu disse, nós fizemos tantas cadeiras, nós tínhamos cadeirinhas brancas. E quantas pessoas vêm aqui? Na época eu acho que eu falei 150, sei lá, pessoas. E aí ele falou assim, lá na minha igreja, todo domingo tem umas 300 pessoas, não sei o que, tal. Depois a pessoa que intermediou, que era parente dele, disse para mim o seguinte, eu vou lá de vez em quando no domingo de ceia e nunca vi mais do que 100 e poucas pessoas lá. Quer dizer, você ainda corre o risco de mentir com os números não evangelísticos, mas como diz um colega, evangelásticos, né? Apenas para poder você dizer, estou bem na fita. Meus irmãos, isso gera esgotamento. Reino de Deus não é disputa de quem é maior, de quem é melhor, de quem tem mais, de quem tem menos. O nosso inimigo não é o outro, o nosso inimigo é aquele que é o príncipe das trevas, ele é que é o nosso inimigo. É contra ele que nós lutamos. E isso cansa. Cobrança. Igrejas parecendo franquias, você abre a igreja, tem que dar resultado, tem que dar lucro. Se não for autossuficiente dentro de tanto tempo, então vai fechar a igreja. Depois que começa a dar lucro, tem que mandar tanto para no chefão, e aí você começa a ter lá de cima para baixo pessoas te cobrando. Cobrando. Essa pressão não cessa, não para. Não para. Jesus não está dizendo para você, seja o primeiro. Ele está dizendo, sirva. Jesus não está dizendo, controle tudo. Ele está dizendo, confie em mim, confie no meu Pai. Jesus não está dizendo para você, construa a sua identidade baseado naquilo que você produz. Jesus está dizendo para você assim, construa a sua identidade descobrindo que você é um filho amado do Pai. Percebe? Você é um vencedor. Por que eu sou um vencedor? Porque você tem no seu currículo isso. Você sabe por que você é um vencedor? Porque você é amado pelo Pai.
Então, meus queridos, aqui é uma comunidade de vencedores. Não porque tem muito dinheiro sobrando, não porque a igreja é uma igreja superlotada. Aqui é um grupo de vencedores, porque todos nós, você e eu, somos amados pelo Pai. Jesus está dizendo para vocês assim: sem mim, vocês não podem fazer nada. Acontece quando nós entendemos que é uma pessoa, que é Jesus. O descanso acontece quando nós entendemos que só Jesus pode nos dar o descanso, mas também acontece quando nós aprendemos. Você está conseguindo ver a evolução? Primeiro um convite, depois uma pessoa dizendo: eu me ofereço para ser o seu descanso, e depois o discipulado: aprendam de mim. E aprender o quê? Não é técnicas, é aprender humildade e mansidão. O convite continua exatamente o mesmo. Oferece descanso para a alma, e vocês encontrarão descanso para a alma. O corpo pode dormir horas e você permanecer com a alma cansada. Você sabe por quê? Porque a alma só descansa quando ela se encontra com Deus, quando ela se encontra com Jesus. Ela não descansa por causa de estabilidade financeira, não descansa por causa de sucesso, não descansa por causa de cliques, por causa de seguidores nas redes sociais. Ela só descansa quando ela encontra abrigo em Deus. Encontrareis descanso para as vossas almas. Que bênção! Toda inquietação vai desaparecer. É interessante, há um cansaço que o melhor colchão que você comprar na vida não vai poder resolver. Porque esse cansaço não é um cansaço físico. Porque esse cansaço é um cansaço da alma. E ela só vai descansar quando encontrar descanso em Jesus. Nós temos uma frase de Agostinho que tornou famosa, né? Santo Agostinho: nos fizeste para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Você tentou descansar no trabalho? Você tentou descansar nas conquistas, nas amizades, nos projetos, nas distrações? E mesmo assim a inquietação continua? É porque você ainda não entendeu que só em Jesus a sua alma vai conseguir sossego e de verdadeiro e genuíno descanso. Queria terminar, nós temos a ceia. Os filósofos, incluindo o autor do livro Sociedade do Cansaço, descobriu que a sociedade está profundamente cansada. A pergunta é: concordo plenamente com o diagnóstico, mas qual foi o próximo passo que a filosofia deu para resolver o problema da sociedade cansada? Sabia que o assunto termina aqui porque não tem o próximo passo? Como resolver? Mas quando a gente vê Mateus capítulo 11, encontramos um Salvador de braços abertos dizendo o quê? Eu tenho a solução, venham a mim. Nós não podemos apenas ler um livro que fez uma análise da sociedade e cruzar os braços. Nós temos que pôr esse livro, usando uma linguagem filosófica que eles usam muito, nós temos que fazer esse livro dialogar com a Bíblia. E quando essa história dialoga com a Bíblia, aí nós temos as duas partes para juntar e solucionar o problema. Numa, a sociedade foi analisada, o mundo contemporâneo foi analisado. Na outra, a Bíblia deu a resposta. Vocês vão encontrar descanso para a alma desde que vocês aceitem o convite de vir a mim. Venham a mim. Venham a mim. Se você for ouvir a sociedade, corra mais, acorde mais cedo, faça mais coisas. Se você quiser ouvir Jesus, ele vai dizer: fica aqui perto de mim, permaneça comigo. É inevitável não lembrar de Marta e Maria, não é?
que aconteceu ali no episódio? Marta diz: Senhor, dá uma bronca em Maria aí, ó, eu estou correndo, tem que olhar o forno, tem que arrumar a casa, tem que ajeitar a cama, e ela fica aí só fazendo sala para o Senhor. E Jesus responde: Marta, você está inquieta, procurando muita coisa, mas Maria escolheu a melhor parte, que é ficar paradinha aqui na minha frente, ouvindo os meus ensinamentos. Você já é amado, você não precisa provar mais nada para ninguém. Você pode muito bem dizer isso para você mesmo e para a sociedade ao seu redor. Eu não preciso provar nada para ninguém, porque o próprio Deus já declarou que eu sou amado pelo Pai. Qual é o jugo que você trouxe hoje para colocar aos pés de Jesus nesta manhã? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos nós adultos talvez tenhamos feito uma experiência que eu fiz com filhos e já tem feito com neto. Vem cá ajudar o vovô, vem cá ajudar o papai. Aí a gente vai tirar uma compra do carro, né? Aí você pega do lado de cá da sacola. Já fez isso com seu filho? Algum dia? E aí ele pega do lado de lá e você pega do lado de cá. Nós não sabemos muito bem quem é que vai pôr força nesse processo. Não sabemos? Quem é que vai pôr força? Mas tem hora que o menininho está segurando do outro lado, faz até careta. Parecendo que ele está pondo força também, né? Mas ele se sente tão tranquilo na caminhada, dá conta de levar uma sacola tão pesada. Mas você sabe por que ele dá conta? Porque quem está carregando o peso é o papai ou a mamãe. Sabe o que Jesus quer te ensinar essa manhã? É que quando ele convida, venham a mim. Quando ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Ele está dizendo assim, nós vamos caminhar junto. E o lado do peso vai ficar comigo. Eu carrego o peso. Você vai pôr a mão na sacola, mas o peso sou eu que vou carregar. Vamos ler de novo esse texto com uma nova mente, com um novo olhar, com um novo coração? Para a gente encerrar? Bem pausadamente? Vou ler com vocês então de novo esse texto. Vamos juntos? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Eu tenho certeza que a segunda leitura foi muito melhor do que a primeira, porque agora a gente leu entendendo o que tudo isso significa. Amém? Senhor, eu não sei quem veio aqui nesta manhã trazendo um pesado fardo, sobrecarregado, exausto, cansado, mas eu quero pedir que o Senhor alivie a carga e abençoe cada uma dessas pessoas. E agora, Pai, quando nós queremos, antes da ceia, orar uns com os outros e uns pelos outros, que o Senhor nos abençoe de tal modo que ninguém saia deste culto hoje sem a verdadeira e genuína compreensão de que não tem nada melhor do que aceitar o convite de Jesus, aprender com Jesus e deixar Ele caminhar conosco. Por isso, fale ao coração de cada um em nome de Jesus. Eu queria, antes de sair para descer para a ceia, com os olhos fechados, pedir que fique em pé. Talvez essa palavra falou ao seu coração de maneira especial. Eu acho que falou a todos nós, mas talvez ao seu de maneira especial. Então, se você tem uma carga pesada, uma dor profunda, um cansaço intenso, convido a ficar em pé. O Senhor quer aliviar essa carga nesta manhã. Algo pode acontecer. Creia. Primeiro, aceite o convite. Segundo, aprenda com Jesus. Amém? Oh Deus. Eu não sei, por mais que eu conheça o rebanho,
Nem a pessoa mais conhecida minha aqui, eu não sei dizer qual é o peso, qual é a dor, qual é a angústia, qual é o cansaço, qual é a sobrecarga. Mas eu repito o que eu falei no sermão, Jesus sabe. Então eu queria sugerir que você faça do jeito que você quiser, silenciosamente, em voz baixinha, em voz alta, do jeito que você achar melhor. Mas eu queria convidá-lo a declarar para o Senhor tudo aquilo que está no seu coração e pedir para Ele a restauração, o alívio. Pedir para Ele a restauração, o alívio e a leveza de poder andar com Ele e deixar que todo o peso saia dos nossos ombros. Vamos orar, gente? O que está apertando o seu coração nesta manhã? Fala com Jesus, converse com Ele, à luz desse texto, à luz dessa palavra. Pai, enquanto meus irmãos estão orando e dizendo de maneira clara, aberta, para o Senhor o que está cansando, o que está pegando, a angústia que está acontecendo, o tamanho da sobrecarga, eu quero pedir do Senhor hoje, nesta manhã, restauração para a vida dos meus irmãos. Pai, eu repito, eu peço, não peço, eu clamo por restauração na vida dos meus irmãos. Restaura, Deus, o sossego da alma, restaura a alegria, restaura a paz. Pai, dê ânimo para a vida, tire qualquer peso, qualquer culpa, qualquer ansiedade, qualquer esgotamento, qualquer angústia, tudo aquilo que cansa, Deus, tira tudo aquilo que cansa dos ombros dos meus irmãos. Gere alívio, em nome de Jesus. Faça milagres nesta manhã. Pai, só o Senhor. Às vezes nós, até mesmo de maneira inadvertida, colocamos mais peso nos ombros uns dos outros. Mas em nome de Jesus, traga para aqueles que estão cansados e sobrecarregados o milagre do descanso nesta manhã. Amém. Te pedimos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem assentar. Eu quero celebrar a ceia com a imagem de Jesus de braços abertos, convidando, venham a mim, né? Porque esses braços abertos, eles foram abertos para fazer o convite em Mateus 11, mas também eles estavam abertos na crucificação, onde o sangue de Jesus foi derramado pelos nossos pecados. Então eu quero, neste momento, com essa imagem na mente, no coração, convidar você para este começo de mês, celebrarmos a ceia do Senhor, sabendo que Ele nos convida para o descanso. Amém? Você pode pegar o seu pão aí. A Bíblia diz que o Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Eu gostaria de agradecer a Deus pelo pão de maneira bem específica, dizendo: Senhor, obrigado, porque o teu corpo foi ferido na cruz do Calvário por nós. E eu consagro este pão como um elemento que simboliza o teu corpo, e faço isso em nome de Jesus. Aí ele partiu, deu aos discípulos e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim, e participemos do pão. Ele também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto em memória de mim. Faremos a mesma coisa que fizemos com o pão. Senhor, te damos graças por este vinho, por este suco, porque ele simboliza para nós nesta manhã o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados e para o nosso descanso.
nós o consagramos a Ti agora. E pedimos que nos abençoe, fortalecendo a nossa fé e a nossa caminhada. Queremos sempre caminhar junto com Jesus. Fazemos isso no nome dEle, para a glória dEle. Amém. Depois de cear também tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Participemos do cálice. Amém. Nós vamos fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Pode ficar em pé e aí você vai sentar. E nós já vamos partir para a conclusão do culto. Queria convidar a Sofia para vir aqui. Sofia foi aprovada no vestibular também agora no meio do ano, em medicina, né? Vamos orar por ela. Hoje tem alguns aniversariantes, eu não vou nominá-los, vou orar de maneira genérica pelos aniversariantes de hoje e pela Sofia. Então a família ISEC está feliz, né, com essa vitória que é dela e é da família ISEC também, amém? Pode estender a mão para cá. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela vida da Sofia, pela vitória que ela alcançou nessa etapa da sua jornada. Muito obrigado, porque o Senhor pôde presenteá-la com esta bênção, e eu sei que ainda tem desafios pela frente. E nós queremos pedir que o Senhor conduza todos os passos que ela dará, todos os próximos passos que a família vai dar, que eles possam continuar experimentando a graça, a direção e a bênção do Senhor. Mas já com muita alegria e gratidão no coração, nós reconhecemos a boa mão durante os seus estudos e dessa aprovação que ela recebeu. Com ela eu quero te agradecer pelos aniversariantes do dia e por aqueles que têm mais motivos de gratidão também. Que o Senhor possa de fato cuidar de cada um em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, viu? Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito estejam conosco aqui, com o povo de Deus na terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Boa semana, que Deus abençoe a todos.